Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma semana chegando, essa quinta-feira, né, de maio, chegando festa junina. E hoje vai ser um tema bem interessante que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre os edulcorantes, são os adoçantes artificiais ou não, naturais. Mas antes de eu entrar nos edulcorantes, eu queria dar uma palavrinha com vocês. Vocês já estão praticando o que a gente conversou nas anteriores semanas? Vocês já estão fazendo o teste de eliminar o glúten, eliminar o leite? Pessoal, não é para ficar com raiva de mim não, tá? O glúten, o leite fazem mal. Eu só estou aqui passando a informação para que vocês tenham conhecimento a respeito dos alimentos mais assim saudáveis para você. E hoje, para não deixar de dar continuidade ao nosso Mentoria da Saúde, Dr. Manuel falando com vocês hoje, né? Esse curso foi destinado, né, esse tema e todas essas aulas que vamos ter semanalmente, será para trazer as informações essenciais para vocês terem uma melhor escolha, qualidade de vida. Vocês vão decidir se vocês vão querer continuar ou não com os alimentos mais ou menos saudáveis. E isso não deixa também o edulcorante que surgiu no mercado como se fosse a solução dos nossos problemas em relação ao açúcar, né? Mas antes de falar de edulcorantes, eu quero falar sobre os açúcares. Os açúcares também é um grande problema, né? Então vou dar uma pincelada a respeito de que existem dois tipos de classificações, os simples e os polissacarídeos, né? Entre eles tem a sacarose, tem a frutose, né? Tem a lactose, tem a maltodextrina, todos eles são açúcares. Entre os deles, os piores, né? Ou melhor, o pior que eu considero de longe é a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, se for para escolher entre um dos açúcares, evite a frutose, que é o que tem maior capacidade de inflamação no organismo. A gente sempre ouviu falar, né, ou suas mães também, a minha mãe falava, nunca aceite doce de pessoas estranhas, né, guloseimas. E eu digo, nem mesmo das conhecidas, porque o açúcar realmente prejudica todos nós. Agora, será que vale a pena você fazer uma substituição do açúcar por um adoçante, um edulcorante? Será que você fez a escolha certa? Então hoje a gente vai descobrir muita coisa a respeito dos edulcorantes e saber um pouquinho da história, porque eu quero que vocês saibam realmente o que está acontecendo, o que vocês estão levando para casa. Será que vale realmente a substituição? Substituir um açúcar, que é natural, por um artificial? Então a gente vai descobrir. Então, eu vou contar uma breve história sobre os edulcorantes. A história, tanto é que eu trouxe um papel aqui, porque a história é longa, né? Tem bastante detalhe. O mais, assim, a história o primeiro adoçante artificial foi chamado sacarina. E sabe como que ele surgiu? Isso foi em 1879, né? Ele veio do tolueno. Tolueno é uma tinta, para vocês terem uma ideia, uma tinta química, tá? Que em 1879 foi descoberta, e em 1901, a Monsanto, essa Monsanto, que depois a Bayer comprou, né, a Johnson, né, ela foi formada justamente só para fazer a comercialização da sacarina. E aí foi desenvolvido, a partir de então, em 1907, os produtos diabéticos, dietéticos. Para evitar os diabéticos de consumir açúcar, eles desenvolveram os adoçantes. A sacarina foi o primeiro. Tá? Só que 5 anos depois ela foi banida do mercado, ela foi proibida de tanta toxicidade. Mas você sabe que depois de certa lobby da indústria alimentícia, eles conseguiram dar a volta por cima e 2 anos após voltou a ser comercializado. Mas o que é o tolueno, a sacarina? Ela é um benzeno, é um metil, tá? É a matéria-prima para produzir, para você ter uma ideia, medicamentos, corantes, perfumes, TNT, que é dinamite, tá? Tem corantes, detergentes e também como solvente para tintas, né? E produtos também como os combustíveis. Você está vendo que, olha o que você está ingerindo, né? Parece assim, eu vou consumir um adoçante à base de sacarina, mas você não sabe que por trás disso tem toda essa história do tolueno, que é o produto original que deu origem à sacarina. Então, tá vendo como é perigoso você consumir alguma coisa que está com adoçante? Mas não para por aí não. A gente tem agora a história do ciclamato, o aspartame. Tá? O aspartame, o ciclamato, ele foi desenvolvido na década de 50. Tá?
e foi introduzida no mercado americano, e 8 anos depois, ela foi começando a ser comercializada, tá, de grande escala, e virou, em 1969, ela foi expulsa. 11 anos depois, ela foi banida novamente no mercado americano, porque ela foi descoberto os malefícios desse aspartame, que existe até hoje. Mas como tudo que é saudável é banido e tudo que não é saudável permanece, porque a indústria sempre se preocupa no lucro e não com a tua saúde, ela, até hoje ela é comercializada. Tá? Esse aspartame, chamada como NutraSweet, né, ela foi assim comprada pela Monsanto e ali então desenvolveu a NutraSweet, que é a empresa que comercializa até hoje o aspartame. Quais as principais causas do aspartame? O que ele produz no seu corpo? Vamos lá. Estão preparados? Ele pode causar um retraso mental, tá? Principalmente em pacientes com deficiência da fenilcetonúria, tá? É uma deficiência do sangue. Ele pode causar Parkinson, Alzheimer, tudo estudos já, tudo publicado, tem vários estudos relacionados. Então, vocês que têm às vezes sintomas de Parkinson, de Alzheimer, que consomem esse produto, provavelmente pode ter um agravante se vocês continuarem consumindo. E até mesmo as pessoas que podem vir a desenvolver se fizerem uso desse consumo, né, constantemente, com frequência. Você não sabe, o pior de tudo é que em baixas temperaturas, essa substância vai se transformar em formol no seu organismo, tá? E formaldeído no seu próprio fígado. Imagina o produto que vocês estão ingerindo, que estão causando esses efeitos devastadores. Mas não para por aí não. Ele pode causar enxaquecas, epilepsias, problemas neuropsiquiátricos, né? Além de comportamentos agressivos. Então você está consumindo um produto à base de aspartame e às vezes você está agressivo, teve uma crise epiléptica, você não sabe que a origem é de um simples adoçante que você consumiu em qualquer produto alimentício que você compra no supermercado, como se fosse algo saudável ou realmente que não fosse causar tanto efeito. Pode causar também depressão, pode causar distúrbios visuais, tá? Aumento de peso pela via da insulina, da grelina, da leptina, são as enzimas que causam esse distúrbio hormonal, tá? Causa também problemas de fertilidade. As mulheres estão querendo engravidar e às vezes estão tendo dificuldade. Cuidado com os produtos com adoçante. E também problemas dermatológicos. Só o aspartame, todos esses sintomas. Mas não para por aí não. Olha que engraçado. Na década de 1975, 2 cientistas lá em Londres, criando um novo inseticida, exato, é isso que vocês estão escutando, um inseticida. Um deles pediu para o amigo dele fazer um teste. Só que o amigo dele entendeu, prove, porque teste em inglês é muito parecido. E ele levou à boca esse inseticida e descobriu que esse inseticida era muito doce. Daí então eles descobriram que eles poderiam utilizar esse inseticida como produto alimentício, né, um adoçante, um edulcorante. Sabe qual é o nome desse edulcorante? Sucralose, um dos mais vendidos no mundo, né? Então, dali, então, ela foi aprovada em 1991 e durante 11 anos ela foi negada pela FDA americana. Só que você sabe que através do dinheiro você consegue modificar essas leis e ela voltou ao mercado com tudo, né? Já em maio de 98, a Coca-Cola começou a utilizar ela nos seus produtos. Mas não só ela não, tá? Quase todos os produtos que você vê no supermercado hoje têm essa sucralose, que é um inseticida modificado, tá? Você sabia que em altas temperaturas ela produz um gás, tá? Então, por exemplo, você vai usar um produto que você vai preparar um bolo, uma torta e vai levar ao forno. Essa temperatura do forno vai produzir pela sucralose um gás venenoso chamado cloro, porque são 3 moléculas de cloro que levam à sucralose, né? E aí isso vai causar um grande problema no seu organismo. E você sabe que cloro faz parte dos halógenos. Os halógenos são da tabela periódica. Ele faz um bloqueio do iodo no seu organismo. Então, quem consome sucralose provavelmente vai ter também alteração da tireoide por deficiência de iodo, porque os halógenos bloqueiam a sua absorção. Não para por aí não. Em 2000, na verdade 2001, foi produzido um novo adoçante, chamado Neotame. Alguém já ouviu falar de Neotame? Não, né? Quase ninguém ouviu falar de Neotame. Esse Neotame
É um aspartame modificado e é a substância artificial mais doce conhecida, de 7 a 13 mil vezes mais que o açúcar. Você vê a potência, como é econômico, né? Você usar um adoçante, você evita uma carga muito grande de açúcar nos produtos. E esse Neotame, ele é um ácido aspartico, né? Que está em todos os doces, chicletes, balas e iogurtes que vocês consomem e levam para os filhos de vocês também, com a inocência, achando que vocês não estão fazendo mal, mas por trás tem todos esses produtos químicos. Mas existem também escolhas mais saudáveis, existem adoçantes mais naturais, no caso do stevia, talmatina. Alguém já ouviu falar de talmatina? Não, né? Então, ele não é muito divulgado, mas a talmatina, para você ter uma ideia, ela é extraída de uma planta, de uma fruta milagrosa da África Ocidental, né? E ela é 2.000 vezes mais doce que o açúcar, e ela é natural. Então, é uma substância natural mais doce conhecida, que não vai fazer os efeitos dos edulcorantes artificiais. Então, é uma escolha mais saudável. Mas, você já ouviu alguém ou algum produto usar talmatina no supermercado? Não, não existe. Por quê? Porque não é tão lucrativo quanto os outros, tá? Outro grande assim aliado nosso com o adoçante é a estévia. Esse é mais bem conhecido, tá? A estévia tem umas coisas muito boas dela. Ela é altamente nutritiva, ela regula a glicose, reduzindo a pressão arterial, ela protege contra cáries, tá, dentárias, melhorando a sua atividade mental, diminuindo assim o consumo de álcool e tabaco. Então, se for escolher um adoçante, um edulcorante que seja natural, ou, né, faça o uso, o consumo mesmo do açúcar. Umas dicas úteis que eu quero dar para vocês em relação a tudo que nós estamos conversando hoje é: quais as escolhas mais aceitáveis para você no seu dia a dia? Mel, açúcar mascavo, demerara, né, xarope de arroz, estévia, talmatina, são as opções mais saudáveis. As opções menos saudáveis: manitol, sorbitol, xilitol, né? Por que eu não te indico fazer o uso de xilitol, né, eritritol, que é muito conhecido também nas pessoas que gostam de fazer dieta, perda de peso? O eritritol e o xilitol, eles são à base de álcool. Então, quando você faz o consumo desse produto, ele causa uma disbiose intestinal, né, causando uma perturbação da sua microbiota intestinal. Então, eu não indico justamente pela perturbação da microbiota intestinal, tá bom? Escolhas questionáveis, que talvez possa, mas eu não indicaria também, né? São a frutose e os acesulfame, tá? A frutose, por que eu não indico? Porque a frutose é o açúcar da fruta. Ela é 10 vezes mais potente do que o açúcar de mesa, a sacarose. E o que ela vai causar no seu corpo, a frutose? Ela aumenta a liberação de insulina muito mais do que um açúcar comum, tá? Porque ela é muito mais potente. Então ela faz com que você aumente a concentração de insulina no seu sangue, causando uma perturbação do seu sistema, aumentando o seu acúmulo de gordura e também criando uma resistência periférica à própria insulina. Então evite a frutose. E aonde que está presente a frutose? A frutose, ela está presente nos sucos naturais de frutas, sucos artificiais, refrigerantes, porque o xarope de milho que se usa para fazer o adocimento, né, para adoçar os refrigerantes, é a base frutose, que é mais barata do que a cana-de-açúcar. Então, evite qualquer produto também que tenha frutose na sua composição, tá? E escolhas realmente inaceitáveis que não são permitidas de forma alguma, nem de vez em quando. O aspartame, o ciclamato, a sacarina, a sucralose, tá? Porque isso realmente vai muito te prejudicar, independente da quantidade ingerida. Então, vale a pena vocês olharem, verificarem os rótulos, perder um pouco de tempo para você realmente ver o que você está levando para casa, para você, para os seus familiares, para os seus filhos, porque a falta de conhecimento nos leva ao adoecimento. Cuidado com o que vocês estão consumindo. Não acreditem em tudo que vocês olhem. Verifique os rótulos, e não só os rótulos, verifique a composição e verifique o que essa composição significa realmente, porque isso é o mais importante para a sua saúde. Tá bom? Sobre edulcorantes, eu já quero aproveitar e dar um gancho sobre um outro produto muito utilizado na indústria alimentícia, que chama-se glutamato de monossódio. Realmente, o glutamato de monossódio é um realçador de sabor, só que ele não é benéfico para o seu organismo. Quem já ouviu falar daquela síndrome do restaurante chinês?
que é aquela fobia, hipertensão, vermelhidão no rosto, né, aquela sensação de infarto iminente. O que acontece? Pessoas sensíveis ao glutamato monossódico, quando ingerem esse produto, sofrem uma elevação muito brusca da pressão arterial, causando esse distúrbio, causando uma sensação de infarto. Para você ter uma ideia, existem muitos estudos de mortes súbitas em atletas causadas pelo consumo de glutamato monossódio, principalmente nas pessoas que têm deficiência de magnésio. Então, o magnésio ele é um produto natural, mineral, que tem mais de 300 reações bioquímicas. Um dia a gente vai conversar só sobre o magnésio. Mas quando você apresenta uma deficiência de magnésio e ainda consome o glutamato monossódio, você vai ter grandes problemas de saúde. E é onde que está presente o glutamato monossódio? Todo alimento industrializado, eles põem o realçador de sabor, o glutamato monossódio, para te dar uma sensação de prazer e de que o alimento seja gostoso. Se você tirar o glutamato, você vai ver que o alimento não é tão saboroso. Porque o glutamato ele engana seu cérebro, fazendo com que o alimento que não é saboroso se torne viciante e saboroso. Tá? Então, cuidado. Molhos de soja, produtos industrializados, pipocas de micro-ondas. Né? Hoje eu vejo que até sal grosso para churrasco, eles têm glutamato monossódico. Cuidado, não faça isso com você. Evite, senão se o fim de semana um churrasco de casa pode se tornar um grande pesadelo para você. Tá? Essas são as dicas muito importantes que eu quero passar para você, mas eu quero ir além. Eu quero que vocês pensem comigo. Será que vale a pena você substituir o açúcar por um adoçante? Qual é realmente... Por que um paciente que tem diabetes, um paciente que está acima do peso, vai eliminando o açúcar? Será que ele vai conseguir corrigir a sua glicemia e vai conseguir emagrecer ou vai evitar um nível mais alto de diabetes? Não, não é verdade. Tá? Estudos recentes e não tão recentes provam que o consumo desse adoçante é mais maléfico e mais prejudicial à saúde do que o próprio açúcar. Por quê? Quando a sua língua sente açúcar, o doce do açúcar na sua língua, o hipotálamo já está sinalizando para o organismo que o açúcar está entrando. Então, quando você ingere açúcar ou qualquer comida doce, o hipotálamo já pediu para o pâncreas fazer a liberação de insulina. Então, essa insulina, encontrando o açúcar no sangue, vai convertendo em energia. E essa energia excedente vira triglicerídeos para ser armazenada, porque nada se perde no corpo. Tudo bem, você pode até aumentar peso, pode criar um aumento de gordura visceral, dependendo da ingesta de açúcar. Mas e se você substituir esse açúcar pelo adoçante, os edulcorantes, artificiais principalmente? Igual a sua língua vai sentir doce. Para o hipotálamo, não interessa se está entrando doce ou não. Se sentir o doce na ponta da língua, ele já está achando que a quantidade de açúcar ingerida é o suficiente para ele pedir para o pâncreas liberar a insulina. E a insulina será liberada da mesma proporção que for ingerido o açúcar. Só que no caso do açúcar, ele encontrou o açúcar. No caso do adoçante, a insulina não encontrou açúcar. Então, ao ingerir o adoçante e você fizer a liberação da insulina, essa insulina que não encontra o açúcar vai aumentar a resistência periférica, causando aumento do risco de obesidade muito maior do que o açúcar e muito mais distúrbio da própria diabetes, criando mais resistência. Então, realmente não vale a pena. Ou você elimine o açúcar, ou você reduz o açúcar, tá? Para que você não tenha os malefícios e não substitua algo natural por um produto artificial que por trás da história você vai descobrir que nunca vai te beneficiar, sempre vai te prejudicar. Essa é uma dica muito importante para que vocês, a partir de hoje, ponham em prática. Leiam os rótulos, busquem as melhores opções. É um ensinamento semanal que vamos ter aqui, porque no final são vocês que vão ser beneficiados. Vocês que vão buscar a saúde e manter a saúde no seu organismo. E às vezes vocês não estão se sentindo saudáveis porque algo está em desequilíbrio causado por coisas que vocês não sabem, é invisível. Mas a partir de agora, quanto mais conhecimento adquirido, mais difícil fica de ser enganado. Então, busque sempre as melhores opções, tá bom? Essa é a dica de hoje. Semana que vem, o tema vai ser bem polêmico. Nós vamos falar sobre colesterol, gorduras saturadas, insaturadas, mas o principal, o enfoque vai ser o colesterol. Ele é bom ou ele é mau? Ele é o ruim, o bandido, ou ele é o mocinho? Então fique atento, semana que vem vai ser um tema bem interessante para a gente desvendar e tirar essas dúvidas que todos nós temos. Porque
A gente conhece o colesterol como um vilão, mas será realmente que ele é um vilão? Tá? Por hoje é só, uma excelente semana, tá? E até a próxima, pessoal. Tudo de bom.